Você provavelmente aprendeu a história do povo no deserto como a história de uma ingratidão quase irritante. Deus liberta, abre o mar, sustenta, guia, protege e ainda assim o povo reclama. Falta água? Reclamam. Falta comida? Reclamam. Há demora? Reclamam. Surge medo? Querem voltar. E na superfície é isso mesmo. Mas se você parar aí, perde a camada mais inquietante da narrativa. Porque o povo no deserto não estava apenas sendo ingrato, estava psicologicamente deformado por uma lógica de escassez. O problema deles não era só falta de fé, era uma mente treinada por tanto tempo pela falta, pelo medo e pela sobrevivência que já não conseguia descansar nem diante do milagre. E isso muda tudo. Porque quando você lê essa história apenas como rebeldia moral, ela fica distante. Você olha para aquele povo e pensa, como alguém pode ver tanto e continuar duvidando? Mas quando você lê a história como um retrato da psicologia da escassez, ela fica desconfortavelmente próxima. Porque escassez não é apenas não ter. Escassez, depois de certo ponto, vira lente, vira reflexo, vira forma de interpretar a realidade. A pessoa pode até sair do Egito fisicamente, mas o Egito continua vivo dentro dela, reorganizando cada percepção em torno da pergunta mais primitiva de todas. E se amanhã faltar? Imagine a cena. O mar acabou de se fechar atrás deles. O som ainda parece ecoar no corpo. O povo viu a água se abrir, viu o impossível acontecer, viu a escravidão ficar para trás. Por um instante, deve ter parecido que finalmente a vida havia mudado. Mas logo vem o deserto, o calor seco, o horizonte hostil, a ausência de referências familiares, o silêncio de uma paisagem que não promete conforto imediato. E é aí que a alma humana começa a revelar sua estrutura real. Porque libertação é uma coisa, sustentar internamente a liberdade é outra. O povo saiu de um lugar de opressão, mas entrou num espaço onde já não podia se apoiar nas velhas certezas. E isso expôs o quanto sua mente ainda era governada pelo medo. A psicologia da escassez funciona assim. Ela não interpreta o presente pelo que está acontecendo agora, mas pelo trauma do que já aconteceu antes. Se você viveu muito tempo sob ameaça, privação e humilhação, seu sistema interior aprende a antecipar perda, aprende a desconfiar da paz, aprende a ler demora como abandono, aprende a tratar qualquer incerteza como presságio de desastre. É por isso que o povo no deserto reage de forma tão intensa a cada necessidade. A falta de água não é só sede, vira sinal de aniquilação. A fome não é só fome, vira prova de que tudo deu errado. O futuro deixa de ser espaço de promessa e passa a ser tela para projeção de pânico. E essa é a parte mais humana de toda a história. Pessoas marcadas pela escassez raramente conseguem viver o presente com serenidade. Elas vivem alguns minutos à frente, já tentando se proteger do próximo colapso. O milagre de ontem não acalma, porque a mente ainda está organizada em torno do desastre de amanhã. É por isso que o povo murmura tanto. Murmuração, nesse contexto, não é só reclamação. É uma forma coletiva de ansiedade. É o som de uma alma que não sabe descansar, porque acredita que sobreviver depende de permanecer em alerta constante. No fundo, o povo não está apenas dizendo estamos sem água. Está dizendo não confiamos que a vida possa continuar sem nos trair de novo. Repare também como a memória funciona de forma distorcida no deserto. De repente, o Egito começa a parecer melhor do que realmente era. Isso é psicologicamente brilhante. O lugar de escravidão vira em certos momentos um lugar de segurança emocional. Não porque fosse bom, mas porque era previsível.
e isso revela algo profundo sobre a mente humana. Às vezes, ela prefere uma dor conhecida a uma liberdade incerta. Prefere correntes familiares a um futuro aberto. Prefere o sofrimento que sabe nomear ao processo desconfortável de aprender a viver sem as estruturas antigas. O povo não desejava apenas comida, desejava previsibilidade. E quando a liberdade não veio acompanhada de controle imediato, passou a parecer ameaça. Esse é um dos efeitos mais severos da escassez internalizada. Ela faz a pessoa confundir provisão com visibilidade total. Se ela não consegue ver de onde virá o sustento, age como se não houvesse sustento algum. Se não consegue mapear o futuro com clareza, interpreta isso como abandono. O problema não é apenas a falta objetiva, é a incapacidade de tolerar a dependência. O deserto obriga o povo a viver dia após dia numa condição que sua mente considera insuportável. Receber sem controlar, depender sem garantir, esperar sem dominar. E isso é extremamente difícil para qualquer coração treinado por muito tempo na lógica da sobrevivência. É por isso que o maná é tão mais profundo do que parece. Não era só comida, era pedagogia da confiança. Era provisão suficiente, mas não acumulável da forma que o medo gostaria. Era o suficiente para hoje, não a ilusão de controle para sempre. E justamente por isso incomodava tanto. A mente da escassez não quer apenas sustento, quer estoque, quer sobra, quer garantia visível, quer tocar o amanhã antes que ele chegue. O maná confronta essa obsessão. Ele obriga o povo a encarar o limite entre necessidade real e ansiedade projetada. E muitas vezes o coração prefere desobedecer a suportar essa tensão. A escassez também afeta a forma como o povo interpreta a liderança. Moisés deixa de ser mediador de libertação e passa a ser alvo de frustração. Isso acontece porque, em contextos de ansiedade coletiva, a dor sempre procura um rosto. Quando a insegurança sobe, a comunidade tenta localizar a culpa em alguém. A liderança vira recipiente das fantasias de abandono, das projeções de medo, das acusações acumuladas. O povo não está apenas reagindo a Moisés, está reagindo ao pânico de não conseguir controlar o caminho. E quando você não suporta a incerteza do processo, começa a hostilizar qualquer pessoa que represente o próprio processo. Há também um detalhe devastador. O povo parece ter dificuldade de usufruir da bondade presente porque está emocionalmente ocupado demais antecipando a carência futura. Isso é a marca da mentalidade de escassez. Mesmo quando recebe, não descansa. Mesmo quando vê, não integra. Mesmo quando prova, não se aquieta. A bênção não penetra fundo o suficiente para reorganizar a alma, porque a alma continua estruturada em torno do alerta. E uma alma em alerta constante não celebra, ela monitora. Não saboreia, calcula. Não repousa, suspeita. O deserto, então, não revela apenas falta de gratidão. Revela uma incapacidade quase fisiológica de confiar de modo estável. Isso ajuda a entender por que o povo alterna tão rápido entre experiência espiritual intensa e colapso emocional. Um dia canta, no outro murmura. Um dia celebra, no outro quer voltar. À primeira vista, isso parece incoerência moral pura, mas também pode ser lido como instabilidade de uma alma traumatizada. Pessoas marcadas por privação e opressão costumam ter dificuldade de sustentar internamente experiências boas. Elas até se emocionam, até celebram, até acreditam por um instante, mas não conseguem permanecer aí. Logo a ameaça reaparece. Logo o medo retoma o comando. Logo a memória da falta fala mais alto do que a evidência recente da provisão.
E então chegamos a um ponto ainda mais profundo. O deserto não está apenas testando fé, está expondo identidade. Quem é esse povo agora? Escravos libertos? Nação em formação? Filhos aprendendo dependência? A dificuldade é que, psicologicamente, identidades antigas morrem mais devagar do que circunstâncias antigas. Você pode tirar alguém da casa da escravidão em uma noite, mas tirar a escravidão da imaginação, dos reflexos e dos afetos pode levar muito mais tempo. O povo carregava uma identidade de sobrevivência, e identidades de sobrevivência não sabem muito bem o que fazer com promessas, processos longos e confiança diária. Talvez seja por isso que a promessa da terra, em vez de inspirar apenas esperança, também despertava pavor. Porque promessa não é posse imediata, é futuro. E futuro exige imaginação saudável, exige capacidade de se ver vivendo algo que ainda não está visível. Mas a mente da escassez tem a imaginação sequestrada pelo medo. Ela não fantasia a abundância, fantasia a perda. Não projeta a possibilidade, projeta a ameaça. Por isso o povo, diante dos espias, entra em colapso tão rápido. O gigante não é só um inimigo externo, é a confirmação do pior roteiro que já estava sendo escrito por dentro. A alma escassa sempre encontra no mundo alguma evidência para validar o desastre que já esperava. O mais triste é que a escassez, quando se torna identidade, começa a sabotar até a liberdade que desejava. O povo queria sair, queria ser livre, queria não ser oprimido. Mas quando a liberdade exigiu confiança, maturidade e processo, muitos preferiram emocionalmente a lógica antiga. Isso continua acontecendo o tempo todo. Pessoas pedem cura, mudança, restauração, novos começos. Mas quando chegam ao deserto entre o passado e a promessa, descobrem que o caminho inclui depender, esperar, desaprender reflexos de medo. E então algumas começam a idealizar o próprio cativeiro. Porque cativeiros conhecidos parecem mais seguros do que futuros que exigem coração renovado. Então, por que o povo no deserto nunca estava satisfeito? Porque satisfação não é apenas resultado do que você recebe. Também depende da estrutura interior com que você recebe. E a estrutura interior deles ainda estava colonizada pela escassez. Eles não sabiam viver o suficiente como o suficiente. Não sabiam interpretar demora sem chamar isso de abandono. Não sabiam atravessar a necessidade sem concluir que estavam condenados. O deserto revelou uma alma coletiva ferida, hipervigilante, incapaz de descansar no cuidado porque foi treinada por muito tempo a sobreviver sem descanso. A murmuração deles era feia, sim, mas também era o som de uma interioridade que ainda não aprendeu a se sentir segura fora da escravidão. No fim, a história do povo no deserto revela algo muito mais profundo do que simples ingratidão. Ela revela como a escassez pode sobreviver dentro de uma pessoa, mesmo depois que as correntes externas caíram. Revela como o trauma da falta distorce memória, provisão, liderança, futuro e identidade. Revela que a alma humana pode ver milagres e ainda assim continuar organizada em torno do medo. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de todas. O oposto da escravidão não é apenas liberdade física. É a lenta cura de uma mente que já não precisa interpretar cada vazio como sentença de morte. O povo no deserto não estava apenas sem satisfação. Estava aprendendo, de forma dolorosa e incompleta, que viver pela fé exige mais do que sair do Egito. Exige deixar o Egito sair de dentro de você.